Bom dia, pessoal. Hoje a nossa tarefa é falar sobre evolução, né? Então, aí, sobre o tema, o que é que paira aí na cabeça de vocês? Leu o material, tem dúvida? Como é que estão? Eu confesso que eu não li, porque terça-feira foi o da segunda e terça é o preparo, né? Quarta foi o exame. E aí você é médico e sabe, né? E eu em minhas coisas tem uma proporção maior, né? Então, aí me deu um efeito colateral. Eu saí de lá com a torneira no nariz, né? Deu uma rinite. Né? Então eu passei quarta e quinta, ainda estou assim, né? Estou na base da loratadina. O nariz está todo ferido aqui. Então realmente essa semana não li, porque eu estou adorando, eu estou parecendo uma menina estudiosa, sabe? Adorando o curso, gente. Eu tenho que agradecer a Gice, né? Por eu estar aqui, né? Mas, assim, eu já li o primeiro e o segundo capítulo. Estou uma menininha estudiosa, né? Menina de 70 anos. Mas esse terceiro capítulo não li não, viu, Fernando? Uma coisa nítida é que evoluir é decair. A evolução perpassa pelo decair. Porque evolução só existe a partir da impermanência. Se não existisse impermanência, não haveria evolução. Só que nós vivemos querendo ser sempre os mesmos. Não aceitamos as etapas que a vida nos traz. E normalmente é assim, nós vivemos correndo atrás. Quando é adolescente, a gente queria já ser adulto, né, e ser dono do nariz. Quando a gente começa a ser dono do nariz, que aí a música de Kel Smith diz, né, que é mais fácil tratar um joelho ralado, ou seja, quando a gente começa a ter choques da emoção, a gente começa a querer ter idade lá atrás, porque aí estava no colo, estava acolhido. Aí a gente chega na idade adulta, aí na idade adulta quer ter o corpo do jovem, certo? Vai ficando mais para frente um pouquinho, aí, poxa, quanta coisa quando eu estava adulta que despertou e eu também não abracei. Então, nós vivemos sempre fora do momento. Isso por quê? Porque nós não conseguimos aceitar que evoluir é também decair. Mas, Fernando, se decair, aí tudo acaba. Não, significa que se tudo que ascende decai, e eu quero viver em plenitude, eu devo saborear cada fase conforme a ela se refere. E não estar em uma fase vivendo outra, porque senão eu não vou para lugar nenhum. Eu vivo apenas a falta. Então, já que foi essa temática do início do tema evolução, é que é isso, a evolução só existe a partir da impermanência. E eu tenho que me permitir, senão eu vou fazer igual ao personagem que diz, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Mas a atriz que o incorporou não é mais a mesma. Certo? Quando dá tchau, alguma coisa balança. Então, é o nosso personagem. O personagem, ele é formatado, né? Essa pessoa que você é aí, né? Esse eu aí que é você. Então essa figura é como era a Gabriela, né? Só que essa figura vai passando, né? Então Fernando, quando tinha 10 era um, quando tinha 20 era outro, 30, 40, e aí vai. E isso é o quê? Isso é evoluir. Só que quando a gente passa dos 50, a gente começa a se queixar. Tem a colonoscopia para fazer, tem o exame de próstata que nos é certo. Vou falar.
Também, certo? Mas veja, isso o Criador tem que consertar. A próstata foi uma coisa errada que ele fez. Ela é uma tristeza. Mas vamos lá, então, vamos falar de evolução. E lógico, por que é que eu comecei, quando ela começou ali a dizer, eu digo, eu vou tomar isso como tópico inicial. É porque isso faz parte do ciclo evolutivo. Porque senão, nós estaríamos cristalizados, não haveria evolução. Então a impermanência, ela é necessária. Só que nós não aceitamos a impermanência, né? Então é preciso aceitar a impermanência, porque não há evolução fora desse escopo. E aí o que é que nós temos? Quando vamos falar em evolução, vem logo à cabeça como tudo foi criado, né? Então quando eu despertei, eu espírito despertei, e disse, eu sou eu. A primeira pergunta foi, que eu devo ter feito para mim foi, de onde eu vim? E aí então a busca de um início é uma questão latente em cada um de nós. E aí então, vamos dizer, Deus está lá no livro dos Espíritos, causa primária de todas as coisas. Então no início o que havia, o que sempre existiu, porque Deus não foi criado, então Deus é o eterno. Então, partimos dessa hipótese. Então, a partir daí, tudo se forma. Se forma como? Isso que nós estamos vendo aqui, certo? Ele representa o quê? Matéria, né? Então, o mundo que nos é acessível diretamente é o mundo da matéria. Toda a matéria é criada por Deus a partir do quê? Do fluido cósmico universal. É a base da matéria. E como é que nós entendemos isso? Houve um momento em que esses elementos foram criados. E aí foram criadas as galáxias, esse grande boom que deu origem a tudo, e que foi aí se expandindo. Então nós temos aqui como o momento inicial da criação e tudo que vai se projetando. A partir daí temos mais ou menos uns 15 bilhões, certo, de anos de existência, o nosso universo conhecido. Aquele telescópio novo, né, o James Webb? James Webb, né? Vem trazendo já questionamentos quanto à própria teoria expansionista aí do Big Bang. Mas até que uma nova teoria seja estruturada para nos dar um norte, pelo menos para poder olhar, certo? Vamos ainda abraçar como está, entendendo que uma das coisas básicas, nenhuma verdade é absoluta. Mas ela é necessária para que você vá dando os seus passos. Se lembra que eu falei da impermanência? Justamente, nada é absoluto. Agora, permite que você vá compreendendo as coisas analiticamente, ou seja, por partes. E aí você vai buscando ter uma noção de todo, que não é o todo, mas é uma noção que lhe ajuda a se direcionar. Então, vamos ter aí esse nosso Big Bang, onde tudo que é originário no contexto de matéria, vem desse fluido cósmico universal. E junto com isso é criado o que vamos chamar depois de espírito. Então, dentro dessa nossa camada que está aí, nós vamos ter um momento onde foi formado o nosso planetinha, mais ou menos há 5 bilhões de anos, uns décimos aí a menos, né? E veja, isso era uma massa amorfa, como se fosse outros planetas que nós já vasculhamos aí e que não tem vida registrada. Isso por quê? Porque foi criada a matéria, mas surge aí uma outra coisa chamada princípio vital. É o princípio vital, que é esse elemento que vai vitalizar, vivificar a matéria, para isso ganhar, então, o elemento de vida, onde surge o que vamos chamar depois de princípio espiritual. E isso vai nos dar uma trajetória onde a presença do espírito vital propicia, quando a gente vai olhar lá naquele processo evolutivo, que vai falar dos coacervados, das junções das moléculas, e que vai levar à formação do que nós temos hoje dentro desse período evolutivo. E, então, vamos ter vegetações, então vamos ver aí a presença dos vegetais, depois a presença dos animais e depois a presença do homem. No homem é onde esse princípio, que inicialmente era chamado de princípio espiritual,
ele ganha consciência, e essa consciência de si e de Deus, certo? Vamos dar a este momento o start para chamar de espírito e não mais de princípio espiritual. Mas, Fernando, por que de si e de Deus? Porque na hora que eu digo eu, a primeira pergunta foi: de onde é que eu vim, certo? Então, aí retoma ao Criador, aquilo que me criou, que me gerou. Então, a ideia de Deus é nata em todos nós, desde quando nós a afirmemos ou quando nós vamos negá-la, né? Da mesma forma, ela está ali presente, então nasce conosco. Depois disso, a nossa maravilha, eu botei a imagem de uma criatura, o nosso amigo Charles Darwin, e o nosso planetinha, porque o que é que ele vai fazer agora? Vai nessa escalada, vai dizer que esse despertar é lá no estado de hominídeos, né, que vamos começar então aí a poder despertar, dizer, olha, sou eu, e aí vai evoluindo mais cá para frente. Mas, ou seja, há uma necessidade, há essa busca de conseguir entender uma origem e entender a evolução. Quando nós vamos entender ou buscar compreender isso a partir desse início, como eu brinquei aqui agora, né, o James Webb está aí balançando tudo, porque tínhamos uma visão desse ponto inicial e de expansão, e começamos a encontrar agora galáxias mais jovens do que a nossa, de tamanho maior do que a nossa, que não bateria com uma formação única, que fosse tudo gradualmente aí se formando. Quando a gente vai para essa esfera de olhar o nosso planetinha, né, a gente vai fazer o quê? Vai olhar a arqueologia. A arqueologia está na base da demonstração dos processos evolutivos. E aí, adentrando nisso, como é que nós vamos, então, começar a olhar e ver como vamos evoluindo de lá para cá. Quando vamos começar a olhar essa evolução do homem, vai haver brechas, porque não bate exatamente como se fosse mudando um para o outro, um para o outro, um para o outro, um para o outro. Dessas lacunas. E aí, o que é que nós vamos ter? Quando baseou-se em dizer que nós somos provenientes do macaco, né? Então até a formação do ser humano aí atual, e isso é transmitido de um para outro através da molécula de DNA. Isso surge naquele momento, lá na época onde começou a se colocar Deus abaixo, né, do positivismo, e aí precisava se mostrar então o quê? Nós não fomos criados no mesmo instante, como a Bíblia diz, né? Criou o homem e criou os animais. Não, nós somos um processo, porque nesse DNA está registrado esses elementos. E aí traz algo importante ao falarmos na evolução, que é a teoria materialista. Porque até ali, então, Idade Média, tinha um Deus que era miserável. Então, alguns viraram churrasco, né? Galileu Galilei conseguiu se safar. Ele pulou, porque assim, quem não concordava com o que a igreja falava, ia para a fogueira. Então, frente a essa atrocidade, faz o quê? Se coloca Deus abaixo. Aí aparece a ideia do homem que matou Deus, né? Por quê? Porque era uma visão dogmática que não quedava aquilo que o conhecimento vinha demonstrando. E é nessa margem aí que vai depois aparecer o Espiritismo, que justamente nos seus elementos constitutivos ele descreve, né? Nada aqui é absoluto. Desde quando o conhecimento nos dê indícios e prove outras possibilidades, elas serão integradas, entendendo que o conhecimento ele avança. Você lembra aquela história da impermanência? Então, a forma explicada, a forma dita, não era o que estava hoje. Por exemplo, não consta lá no Livro dos Espíritos se fertilização in vitro, certo? Quais são as regras, as normas? Não existia para a época, tá? Não existia. Talvez seja possível criar órgãos. Isso também não existia para a época. Então, eles tabularam coisas sobre o que tinha ali presente naquele momento. Então, a ideia que eu trouxe para olharmos o DNA como esse elemento aí evolutivo é de que o materialismo, pautado apenas em daqui a pouco eu vou abrir, pautado apenas em um elemento,
ele tipo, só existe aqui, e aí há uma crítica entre a visão espiritualista e a materialista, porque a materialista não teria aspirações a um processo evolutivo de autocomprometimento por causa disso. Mas eu discordo, porque assim, eu posso dizer que não acredito em Deus, não acredito em nada mais, mas eu entendo que minha filha é uma continuidade de mim. O mundo que ela herda é o mundo que eu deixo. Eu posso, não acreditando em nada disso, ser responsável para com o uso do que este planetinha, que é a minha caixinha, tem, porque eu deixo para ela. Eu, sendo materialista, eu posso se acreditar em Deus, em espírito, sem nada disso. Entender que eu não vivo sozinho, eu vivo numa comuna. E eu tenho que olhar para a comunidade em que eu vivo, porque essa comunidade é um retrato de mim. Primeiro, porque imediatamente eu estou exposto a tudo que aquela comunidade configura. E segundo, porque eu vou morrer e minha filha vai herdar o que eu fui deixando ali. Então veja, desde o momento em que o homem não olha apenas para o próprio umbigo, ele vai tender a fazer o quê? Seguir um sistema evolutivo que vai modificando, inclusive, a forma de construção das estruturas sociais, da convivência, e vai tender a uma evolução. Agora, a questão é que, quando o egoísmo, quando o egoísmo impera, eu só olho para o meu umbigo e não consigo entender, lidar. E aí, quando a gente fala, então, da visão do espírito, que anexamos a esses elementos, a ideia é o seguinte: a vida continua. Então, se a vida continua, eu não posso ser responsável agora, porque a vida continua. Mas alguns, mesmo sabendo que a vida continua, são responsáveis ainda. Então, não é apenas de entender que eu sou imortal, ser imortal me traz que responsabilidade? Porque aí seria um divisor de águas. Tá? E aí, então, quando eu entendo qual é a minha responsabilidade, isso muda. Cadê mais uma coisa? E isso é trazido como em um enunciado de Kardec, né? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, isso é o nosso processo. Você lembra que eu falei que não dá para falar de evolução sem entender a ideia de impermanência? E aí vamos saindo ali para abraçar a ideia do nosso amigo Kardec e entender. A lei da evolução é a lei do progresso. Uma das 10 leis morais a que alude Allan Kardec na parte 3ª dos Livros dos Espíritos. A lei de evolução vai estar pautada nesses elementos e é onde é que nós vamos precisar olhar para isso. Então, para mim, falar de evolução, eu comecei a entender que falar de evolução tem que entender que o decair faz parte, né? Porque a impermanência vem a partir daí, nada é perene, impermanente, é permanente, tudo segue esse ciclo. E a outra questão que precisamos, então, abraçar, ao olhar esse elemento que, para mim, está amarrado ao processo evolutivo, é que, veja, uma das coisas é o egoísmo, quando eu olho só para mim. Perfeito, ótimo. A outra coisa é quando eu olho para a vida como se ela não fosse mutável. Então, digamos que eu tenho um relacionamento com Joana, e Joana faz uma coisa atroz comigo. Destrói. Imagine o maior absurdo que Joana fez comigo. Só que se eu estou aqui sentado na cadeira, olhando para esse enunciado, a minha forma de lidar com a Joana é diferente. Por quê? Porque se é evoluir sempre, mas, Fernando, que você falou de impermanência, mas tem uma coisa que continua permanente. O fato ocorrido é imutável, porque eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo. Eu sempre posso começar agora a fazer um novo fim. Só que precisamos, então, para abraçar a ideia da evolução, não como apenas um clichê distante, integrá-la a si. O fato é o passado, ele é imutável. Mas o espírito envolvido com aquilo, ele continua evoluindo. Então, a partir daí, entenda a ideia da evolução para que você possa exercitar o desapego do que passou. Desapego para com você e desapego para olhar o outro, aonde vamos ver aquela outra máxima de dar a outra face. É pautado em quê?
porque tudo muda. Então, eu que estou aqui sentadinho, se eu voltar algumas eras, eu estava aí comendo outro de palitinho que não tinha, né? Mas fazendo outras coisas. Então, é preciso entender a ideia de evolução para que seja um mote de mobilização da minha postura aqui e agora. Alguém vai fazer uma pergunta? Bom dia. Só uma curiosidade. Quando a gente fala da questão da arqueologia e dos sapiens, nós coexistimos com vários tipos de hominídeos. E hoje a gente tem no nosso código genético mais de 90% do código genético dos neandertais. Então, assim, essa ideia de evolução passa também pelos desaparecimentos das outras espécies de hominídeos que viveram aqui. A gente não sabe por que só o sapiens ficou. Isso ainda é uma incógnita. Talvez o espiritismo possa explicar. Mas a gente tem aí o Denisova, o Florensis, o Neandertal, entre outros, sofisticado tanto quanto. Então, só para a gente entender essa perspectiva da evolução também nessa diversidade. A evolução na diversidade, com uma coexistência desses diferentes, e que alguns sobreviveram e outros desapareceram. Isso vale para a nossa história. É só uma curiosidade. Não, mas é uma curiosidade interessante. Quando eu comecei, que ela tinha trazido, eu fiz, olha, o decair faz parte. É porque essa evolução perpassa por isso. Uma espécie some, outra ali aparece, e os elos que iriam colocar como se fosse a evolução contígua, certo? Eles não existem de maneira apenas mostrando isso, mas essa diversidade. Se nós voltarmos dentro do nosso, não o folclore, né, mas a tradição espírita, é descrito que o quê? Temos o DNA, mas a questão é que o DNA não é de per si. Por quê? Porque o espírito, ele altera a matéria. E aí temos lá Evolução em Dois Mundos e os emissários, não, enviados de Capela, né, que Jesus convidou espíritos que tinham um nível de evolução intelectual mais elevado, mas nem tanto evolução moral, para reencarnarem aqui, fazendo o quê? Impulsionando essas estruturas orgânicas a terem uma conformação que desse a possibilidade da construção desse eu. E a partir daí, então é o quê? O espírito, retornando à matéria, ele faz um imprint e altera e modifica aquilo ali. E na história diz que ele se compromete, né? Porque a galera diz, se eu vou, e você vai quando? Aí ele diz, eu vou depois, para trazer justamente o norteamento desse sentido aí, que é que vamos olhar o elemento, eu vou tirar moral para dizer ético, né, dentro da construção da história que nós temos no Ocidente, porque para o Oriente ela teve outras vertentes. E aí, então, eles reencarnam. E reencarnando fizeram essa modificação. Algo que me faz pensar quando você descreve é que não encarnaram apenas em um grupo, certo? Mas diferentes. Aí, por que alguns ali foram eliminados e outros continuaram? Porque é o próprio contexto da seleção natural. Menos habilidades terminam sendo eliminados e o outro continua. Agora, é que para o entendimento naquela corrente, é como se viéssemos descendentes de uma linhagem só. E aí mostra esses aspectos que a colega aí trouxe de maneira muito clara. E isso é a ideia onde a gente busca juntar o que o Espiritismo traz e o que a ciência também traz. Mas a ideia é que eu tinha colocado, né, a criancinha está aqui está decaindo, né, e a gente vai falar de evolução. Essa aula pleiteia a ideia de falar como se processa a evolução espiritual. Então, parte da evolução espiritual começou ali na minha fala, certo? Como é que é a evolução espiritual? Eu tenho que buscar, eu preciso, eu necessito utilizar desses elementos que vocês vão ter aqui dispostos nas 20 aulas, não como livros distantes. Segundo, não como coisas cristalizadas no tempo. Por quê? Porque o que Kardec disse, 160, mais de 16 décadas. Está errado, não precisa ser contextualizado. Mas, Fernando, isso é um absurdo. A sua vida é uma contínua contextualização. Você lê um livro há 10 anos atrás, leia hoje de novo. Você compreende de outra forma porque o olhar do conhecimento interpreta e interage com a experiência de outra forma.
Então, há essa necessidade de olharmos para essa reconstrução. E aí é preciso deixar de utilizar esses elementos como material distante para ser inserido no próprio viver. Então, porque é lindo, eu posso decorar o Livro dos Espíritos todo. Tá? E o que é que eu estou aplicando na minha vida? Tá? O que é que eu estou aplicando? Eu não estou desmerecendo, ótimo, porque a gente precisa de uma referência. Questão 144, alguém chega ali e ainda levanta, mas a prática é necessária para que isso ocorra. E aí, ver se é possível, né, compartilhar com vocês para levar a conhecer os elementos gerais do universo, onde nós começamos no entendimento de que tudo começa com o fluido cósmico universal e é ele que vai dar origem a tudo que é matéria. Essa matéria vamos colocar na constituição, então, dos planetas, e o planeta, para ter vida, como nós a conhecemos, vida orgânica, ele recebe o quê? Ali starta o princípio vital, que vai, então, pegar a matéria inanimada e, a partir dela, começar a construção da matéria animada, que é que vamos ver na evolução do nosso planeta, começando com os coacervados e aí pela frente. Então, nessa estrutura vai. E esse princípio vital, inicialmente dessa forma, ele vai conformando o princípio espiritual. E esse princípio espiritual que vai, então, aí, evoluindo a partir da sua migração a cada encarnação, né, em estruturas diferentes, ganhando essa condição de dizer eu, e a partir daí, então, espírito. Explicar de forma os mundos são criados, inclusive a Terra, exatamente assim. Demonstrar que a teoria evolucionista, se acoplada à reencarnação, explica a evolução. Vamos ver se eu consigo isso. Explicar o encadeamento dos diversos reinos da natureza, né? Então, vamos lá. Quando eu comecei com ela, é porque era essa frase que já estava aqui, né? Do ponto de vista biológico, a evolução pode ser compreendido como mudar ao longo do tempo, inclusive desaparecendo indivíduos de uma espécie e surgindo outra, e, em assim sendo, houve um caminhar para a extinção. Ou seja, alguns foram extintos, né? Quando a gente fala, então, desses elementos. Mas o que é que se extingue? A matéria. E a matéria é apenas veículo de expressão, de percepção e de atuação do espírito na dimensão onde ele se encontra. Então, isso é que é extinto. Por quê? Porque vão sendo extintos os menos adaptados e ficando os mais adaptados. Então, funciona a partir daí. Então, é preciso, a meu ver, quando eu compreendo isso, em vez de eu ficar querendo viver o passado, então eu tenho 58. Então, o que é que eu preciso viver? Não, mas eu tenho lembranças de quando eu podia fazer isso e aquilo. Espera aí, viva a sua idade atual. Viva o que é cabível. Ah, mas, Fernando, tem gente de 85 escalando o Monte Everest. Tem, se foi essa a minha escolha, eu vou estar fazendo isso. Agora, porque alguém faz, quer dizer que é o que eu tenho que fazer? Então, entendendo que o processo evolutivo se dá a partir dessa migração entre estruturas adaptativas, eu tenho que dizer quem eu sou, o que eu busco, o que eu encontro, para saber o que é que eu vou estar vivendo. Senão é aquela história. Eu fico querendo viver o case de sucesso do outro. E vivo o quê? Frustrado. Ali. Depois aqui. Ali. Tem um atrás e tem outro cá. Primeiro a dama, depois o cavalheiro. Bom dia. Bom dia. Uma dúvida minha é que, assim, quando ocorre a extinção da espécie, em que pese aquele princípio espiritual ali não seja ainda individualizado, existem em cada espécie experiências vividas por aquele princípio espiritual ainda não individualizado, que vão deixar de existir daquela forma, porque houve a extinção daquela espécie, e que se foi criado e se está aí, creio eu, que seja necessário para a evolução até que haja individualização daquele princípio espiritual. Então, quando acontece, como hoje a gente está vendo alguma extinção de várias espécies pelo crescimento desordenado de algumas civilizações, como é que ficam aquelas experiências que deixarão de ser vividas, que a evolução é inexorável, então acontecerá. Mas como é que vai acontecer essa adaptação? Porque outras espécies vão se extinguir pela extinção da primeira. Entende? O que é que vai acontecer? Normalmente você extingue uma espécie, mas não quer dizer que aquela experiência só está limitada àquela espécie.
Então, ela pode ser vivida em outra. Morre o leão, continua o tigre. Tá? Então, você vai podendo mudar a partir daí. Então, vai morrer o golfinho, continua a orca, outro. Então, outros animais que possibilitam, porque, inclusive, esse elemento de adaptação, se nós unirmos agora o contexto espiritual, é de que, quando não há só a adaptação, é porque aquele modelo de experiência já não se torna necessário, se for um modelo não replicável. Para quê? Para a população que convive naquele planeta, ou o status do princípio espiritual naquele planeta. Então, esse é o contexto que a gente tem. Então, por exemplo, o humano nos seus primórdios iniciais não temos aqui. Isso só vamos encontrar em outras esferas, porque na nossa isso já não está mais presente. Aqui. Deus criou, a gente viu em outra aula, o princípio espiritual e o princípio material, né? Uhum. A minha dúvida é onde fica o princípio vital. Ele é uma derivação do princípio material ou é uma combinação entre ambos? Deus cria o fluido cósmico universal, onde a partir daí vamos criar tudo que é matéria. Então eu posso chamar isso de princípio relacionado à matéria. E o princípio espiritual, que vamos chamar depois, ele vem do princípio vital. Então, na realidade, é os primórdios do princípio vital. Então, algo é isso que está para além do quê? O espírito, ele se apresenta de per si? Não. O espírito só consegue se apresentar a partir de um perispírito. Ou seja, e perispírito é o quê? Matéria quintessenciada. O que é isso? Matéria. Então, tem um elemento que não é matéria, que o espírito traz, ele é isso, e um elemento que é matéria. O espírito precisa da matéria para se tornar presente. Você vai dizer, mas Fernando, pergunta lá no livro dos espíritos. E os espíritos puros, ele tem um perispírito tão sublimado que é quase como se não o tivesse. Mas ele não diz não tem. É quase como se não o tivesse. Porque a atuação na dimensão material precisa da matéria. O rapaz aqui queria uma pergunta. Bom dia. Professor, com relação à evolução dos seres, a partir de que momento a gente pode entender que aquele ser tem um espírito? Por exemplo, um animal, um leão, um cachorro, ele já tem um espírito? A migração, nós começamos lá com o reino vegetal, né? Na realidade, aí depois vai para o reino vegetal, para o reino animal. Há particularidades que você vai descrever, que eles estão ainda entre um e outro, mas uma das coisas é a própria reprodução. Tá? Tem uma molécula chamada de prion, é uma macromolécula, que não tem núcleo, não tem nada disso, mas ela é capaz de se reproduzir. Então, essa habilidade vai estar anelando aquilo, o contexto de princípio espiritual que vai chegar a nós enquanto somos. Então, nós não estamos mais naquele estágio de evoluir do leão. Então, lá atrás, nós fomos migrando entre essas espécies, e adquirindo experiência, até chegar ao momento em quando eu digo eu, certo? Então, eu consigo separar o coletivo de mim. A partir daí, chamamos o princípio espiritual de espírito. E com relação aos animais, o que acontece? É princípio. Quando ele morre, aquilo volta de novo, certo? E continua seguindo essa sequência. E agora, o que é que vamos notar? Mas, Fernando, você vai dizer que é o raciocínio, que você está dizendo de poder dizer, ó, eu. Os animais demonstram isso. Tem animais demonstrando. Você vai pegar os golfinhos, por exemplo, mostram coisas interessantes, mas em níveis ainda muito primários. Então, aquele salto desses estados primários para dizer eu, espírito, não acontece mais no nosso planeta, só fora dele. Obrigado. Pode existir uma regressão? Pronto. A ideia da regressão é a ideia da metempsicose, né? Onde o espírito pudesse, que encarnou no homem, ele pode voltar, quer dizer, se torna espírito encarnando no ser humano, pudesse voltar a encarnar em outros animais. Isso é contestado justamente por isso. Por que é que temos esse histórico lá de Capela e dos outros, a necessidade, então, da condição de espírito, já desse nível de consciência, impulsionar, então, essa mudança e possibilitar o desenvolvimento daqueles hominídeos para a condição que nós estamos. Então, quando isso ocorre, tá? Por quê? Porque que vai dar ao espírito a condição do uso de faculdades. Reencarnar em um ser inferior seria uma limitação, uma privação disso. Então, nós entendemos que
não é possível reencarnar em animais, porque eles não têm a estrutura a qual o próprio espírito requer. Mas, Fernando, como é que é isso? Porque, ao falar de espírito, e eu falei que todo espírito, para atuar na vida material, ou seja, que é a vida de inter-relação, quando nós a conhecemos, ele precisa de um corpo material, que é o perispírito. E o perispírito não é apenas um invólucro. O perispírito é um modelo organizador biológico. Ele já existe, não com o nome especificamente de perispírito, mas a partir de quando começa a formar-se aí a vida orgânica dos animais. Então, é uma estrutura, porque é nessa estrutura onde fica armazenada as experiências que vão sendo vivenciadas e agregadas até que você vá depois podendo modificar. Então, o que é que vai fazer essa mudança? Justamente não estamos mais nesse processo, nesse planeta. Então, esse processo está fora, ou seja, então, indo para esse ponto, vai migrar para a encarnação em planetas mais primários ainda do que o nosso. Sobre esse tema do animal, né? Eu ouvi de outras pessoas falando sobre Chico Xavier, e o irmão deixou um cachorro com ele para ele cuidar, o cachorro em vida, né? Evidente. E logo depois o irmão dele faleceu. E o cachorro ficou. Ele disse que depois de um tempo que o cachorro morreu, ele, lá no centro onde ele trabalhava, lá em Minas Gerais, ele continuava vendo. Às vezes o animal vinha fazer festa para ele e tal, como espírito, né? Não sei se posso falar assim, mas se materializava não, aparecia para ele, junto com o irmão, inclusive, que trabalhava no centro dele. Então, é uma coisa interessante que ele puxou dos animais, porque se você quiser ter um cara que todo dia que você chegar, ele te dá um bom dia feliz, né? É o cachorro. Basta ter um por 10 anos, você sabe. Então, essa presença do bicho lá, segundo eu ouvi. Olha, há relato de animais nos múltiplos relatos aí do mundo espiritual. O que é que está aí nesse sentido entendido? É que essa migração desse princípio espiritual, lembra que eu disse que o princípio espiritual, para que ele vá agregando e guardando em si as experiências, ele tem que ter um perispírito. Então, há uma unidade, que é essa fagulha divina, que tem um revestimento que guarda as informações, e pode migrar para o mundo espiritual? Pode, do mesmo jeito. Agora, disso para adentrar exatamente na formação do espírito, já não acontece mais conosco, e aí acontece, então, em níveis mais primários. Por quê? É justamente essa sequência do acúmulo de experiências que a gente vai ter. Qual o ponto exato? Ou seja, passa da baleia para o humano, passa de não sei o quê, a gente não tem isso, mas trazendo a noção. E aí é onde o relato, inclusive, de animais na dimensão espiritual, reforça essa ideia de que essa organização ela vai acontecendo. O retornar para um todo não é que se dissolvam os perispíritos, o que também a gente não poderia chamar de perispírito, porque é um revestimento do espírito, né? Mas algo similar ali, nível mais rudimentar, e que acompanha nessas migrações para um lado e para o outro. Ok? Então, vamos lá. Já que você vai morrer, qual o valor do tempo na trajetória evolutiva do ser? Né? Vai morrer. Se lembra daquele bichinho que estava ali? Seja, quando eu estava brincando com minha amiga ali, né? Vai ter que fazer colonoscopia. Depois dos 50 não tem jeito. A gente cai aí, né? Então, qual o valor? Qual o valor do tempo? Qual o valor que você dá ao seu tempo na trajetória da sua vida? Como você lidar com isso? Certo? Para que então a gente possa tirar o negócio da estante, não? Senão fica decorando, mas é essa a ideia. Mas, Fernando, é relativo, certo? É relativo. Mas como é o relativo em você? Tá. Então, se é relativo, aqui a maioria já é, né? A gente pede ao adolescente para fazer o quê? Rapaz, você usou o prato, vai botar na pia. Daqui a pouco. Como é a situação incomum, tá vendo como é incomum, não acontece com vocês, né? Ó, pai, eu tenho que fazer na minha hora, por que eu tenho que fazer na sua hora, né? No seu tempo. Então, como é que você lidar com isso para que a gente possa integrar a ideia de evolução ao que você tem? E se lembra daquela história que vai decair? Eu tenho que aceitar que vai decair. O quê? A relação. Me relaciono com Marina, aquela coisa linda, maravilhosa, aí Marina e eu canto para ela, Marina, morena menina,
Você se pintou. Mas o que é que acontece? A relação tem seu apogeu, como toda relação tem. Depois, quais são as relações que continuam? Aquelas em que as pessoas se tornam submissas e, a partir daí, em vez de ser eu e o outro, é o que o outro quer. As relações onde nós nos reinventamos, porque o primeiro apaixonamento não foi nem por Fernando, nem por Marina. O primeiro apaixonamento foi tudo que eu projetei em Marina e tudo que Marina projetou em mim. E depois que isso desgasta, agora o quê? Vamos nos conhecer e ver o que é que a gente constrói. Quem chega nessa fase e constrói. Entendendo o quê? Se lembra que a impermanência, então, tem coisas que eu trago que vão precisar morrer. Tem coisas que você traz que vai precisar morrer. Por quê? Porque senão nós não nos transformamos. Então, se eu continuar dizendo, Marina, minha mãe não fazia desse jeito, vai para onde esse relacionamento? Ou para a submissão, né? Ou vai para um relacionamento onde não há essa troca. Ou ela, meu pai jamais faria assim. Ou o contrário. Você com essas desculpas, era assim que meu pai fazia quando tinha outros, né? Então, essa a ideia de você poder lidar com esse elemento de dizer que é preciso morrer. Então, só o infante acha que se envolve com alguém será, certo? Então, essa é a ideia, de podermos olhar de outra forma. E aí, qual o significado da reencarnação nesse negócio todo? O que é que vocês acham? Diga aí. Como é que rola? A reencarnação faz o quê? Mais de prática, bora ser mais diretivo, né? Porque se a gente fala assim, ó, é o amor, sim, ao quê? Como? De que forma? Então, e aí? Qual o papel, o significado da reencarnação, então, com isso? Ajuda aí com o microfone, está muito descansado. Estou brincando. São oportunidades para que possamos evoluir. Oportunidades. Oportunidades. O que mais? Aumentar, bom dia, gente. Aumentar, né, o nosso HD com mais informações. Mas alguns adoram e querem, tão doido para deletar uma parte do HD, né? Mas, quem mais? Quem mais? É uma escola prática, né? Do que a gente vem construindo e aprendendo, aí volta para tentar pôr em prática. A questão é que a gente vive doido para matar alguns professores. Doido para matar uns. Mais o quê? Então, é uma escola, é um HD, o que mais? É uma oportunidade que a gente tem de evoluir, de ressignificar algumas coisas na vida humana, né? Então, eu acho que a reencarnação é uma grande oportunidade. Eu acho que a gente, já ouvi isso também, que a gente clama, quando está no mundo espiritual, para reencarnar, para recuperar alguns pontos que a gente deixou em aberto, algumas lacunas. Então, nós estamos condenados a evoluir sempre. E a reencarnação é o caminho, condenado entre aspas, né? Pela eternidade. Eu vejo... Bom dia a todos. Deixa eu fazer só um comentáriozinho aqui, só um minutinho. Uma coisa legal disso é o seguinte, nessa fala, é de que a gente clama, mas sabia que a misericórdia é fantástica, né? Que a gente diz, eu vou conseguir. Calma, menos. Vamos diminuir a carga para ver se você dá conta, e mesmo diminuindo a gente não dá conta. Vamos lá. Ok, bom dia a todos. Eu vejo a reencarnação como uma necessidade, né? A gente tem essa necessidade, ela é intrínseca para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. É isso aí. Falei. Eu acho algo interessante. Primeiro, pessoal, eu não dei algumas premissas que eu uso quando vou dar a primeira aula. A primeira coisa é que, assim, se eu tiver com a camisa verde e alguém do fundo disser a camisa é vermelha, eu não gostaria que ninguém se levantasse para dizer, olha, ele está errado porque a camisa é vermelha. Respeite que ele pode ser daltônico, tá? Então, não construa suas verdades destruindo a verdade dos outros. Fale sobre sua verdade e o outro fala sobre a dele. Cabe a mim, como facilitador, fazer o maneio. Outra coisa é que toda vez que eu faço alguma fala, a partir do que vocês descrevem, não é sobre o que vocês descrevem, eu pego apenas como um gancho para poder dar uma seguida. E uma coisa que eu acho interessante é quando a gente fala da necessidade, né? Então, isso é uma necessidade. Mas, afinal, como é que, de fato,
eu vejo necessidade. Eu fiquei cotó. Primeiro, a necessidade. Eu precisava entender que o pessoal disse que vai e os anéis ficam. Eu descobri que vão parte dos dedos. E fica algo mais. Mas será que eu precisava ter perdido a ponta dos dedos? Então, eu olho a reencarnação como necessidade, entendendo que o aprendizado é necessário. A experiência depende, porque eu posso aprender por outros modelos de experiência. E a ideia da evolução é desconstruir protocolos, certo? Que eram doentios, para construir protocolos mais saudáveis. Bom dia. Fernando, eu vejo também a reencarnação como uma oportunidade de reencontros, de reajustes, de nós reencarnarmos e reencontrarmos pessoas, outros espíritos que ficamos em dívida ou para auxiliar, não necessariamente só para a dívida, pode ser também para ajudar, para puxar, enfim, porque tem as relações em grupo, né? As reencarnações em grupo. Então, eu acho que uma das coisas mais necessárias na reencarnação é esses reajustes. É você realmente reencontrar aqueles que você, em vidas passadas, houve problemas, dificuldades, ou mesmo amor, para reconstruir mais. Eu vou voltar uns 80 anos atrás, né? Digamos que eu tivesse 17 anos, 80 anos atrás, me relacionasse com Joana, e eu seria chamado de o devedor de Joana, porque, claro, certo? Eu era o devedor, porque a mulher que não era virgem não valia nada naquela época, né? Estou voltando 80, certo? Então eu era o devedor dela. Olha, eu não sou devedor de ninguém. Se alguém deve alguma coisa, é Deus. Porque a culpa é dele. Mas, Fernando, se ele me criou assim, de quem é a culpa? É dele. Eu não devo nada a ninguém. Eu só preciso assumir a minha ignorância. No momento que eu assumo a minha ignorância, tudo muda. Eu reencarno não para pagar. Eu reencarno não para resgatar. Eu reencarno para sair da ignorância. E como é que o Criador fala? Não aprendeu não, negão? Brancão também. De novo. Não aprendeu não? De novo. Mas qual é a questão? É porque Marina eu já crucifiquei, né? Então, e da alma. E da Ilma. Já ia torcendo o nome da mulher, né? Da Ilma. Uma coisa assim, uma relação assim daquelas. Eu, carochinha, quase São Francisco, né? E aí, tinha alguns bens. E ela queria lançar mão antes. E aí, nós fazendo uma visita na minha fábrica, né? De óleo, ela dá um empurrãozinho, eu caio no tacho lá e... Eu gosto de osmose, assim, certo? Pronto. E aí, o seguinte, nós precisamos nos resolver, né? Esse diacho tem que ser resolvido. Só que é o seguinte, eu digo... Do outro lado, né? Primeiro eu quis matar ela, mas depois eu digo, Fernando, vai adiantar. Olha, você vai voltar, e quem sabe você encontra Marina, certo? Aquilo ficou. E eu fui embora. E desliguei daquilo. A questão com ela foi resolvida? Não. Qual foi a questão dela? Não valorizar a vida. Mas eu não existo mais. A dívida vai ser sanada? Porque ela não tem dívida comigo. Se existe dívida, é dela para com ela mesma. E qual é a dívida? A ignorância. Porque colocou outros valores à frente do valor da vida. Então, quando eu olho a ideia de retorno, eu retorno à experiência, ao modelo para aprendizado. Não precisa especificamente que o outro esteja comigo. Então, na realidade, não é um sanar de dívida com o outro, é o transpor a ignorância que tem em mim. E se for com Marina de novo, ótimo, porque talvez já temos alguns elãs, mas veja, aqui encarnado já é difícil para a gente. Imagine essas construções. Agora, às vezes, a gente programa. E aí, como é que acontece? Vocês vão ver lá o reencarne de Sigismundo, certo? Nos domínios da mediunidade. E o que é que você vai notar? Tinham combinado antes que ele reencarnaria. Só que ele tinha matado o que ia ser pai. E na hora que ele se aproxima, o que o cara faz? Vai de reto. Tá? Até que depois termina a arrumar e ele volta. Mas, Fernando, o que é que isso tem a ver?
Quantas de vocês, mulheres, falam dos homens? Se o filho vem com um problema, a maioria das vezes a mãe continua sendo mãe e o pai cai fora. É o quê? Um compromisso que foi desfeito. Mas é compromisso com o outro, não é compromisso consigo mesmo. Eu estou retirando o outro na minha análise da fala, para quê? Enquanto eu colocar as minhas conquistas dependentes de algo do outro, eu não me liberto. Integrar habilidades é um exercício que eu faço de mim para comigo. Mas, Fernando, a gente só cresce na relação. Como é? Luiz, certo? Pau vai quebrar. Mas tudo que eu estou jogando em Luiz, você lembra que eu falei de Marina? São conteúdos que estão aqui dentro. Mas quer dizer que tudo que acontece com o outro é conteúdo seu? Se me tocou, tem algo que precisa ser revisto. Então, é nisso que nós crescemos juntos. Mas se não for Luiz, pode ser Weber, certo? Por quê? Porque a vida não fica congelada. Onde é que eu estou descrevendo isso? Tem um grande problema com os abortamentos. A mulher abortou e perdeu o útero. E agora, o que é que aconteceu? Pobre daquele espírito vai acabar a encarnação sem reencarnar, porque a mãe seria ela para ele quitar as dívidas, né? E agora não vai poder quitar. Não, meu irmão. A fila anda, ele vai reencarnar outra pessoa. Você acha que com aquele perfil de comportamento só existe ela? São 6 bilhões de habitantes, então não estamos atrelados a outros especificamente. Estamos atrelados à necessidade de construção desse aprendizado. Agora, se eu construo uma ponte afetiva com Luiz, o que é que acontece? Luiz pode estar no Japão e eu aqui estou passando por um problema da zorra, estou precisando... Aí o que é que alguém me traz? A imagem de Luiz. Digo, pô, velho, época boa aquela que eu estava com o Luiz, né? E aí a coisa foi tranquila e me veio uma energia positiva. Então, tudo que a gente constrói como pontes positivas, essas eu gosto de pensar nisso. Mas aquelas que não são construídas assim, eu não devo nada a ninguém, eu devo a mim mesmo. Tá? Então, para quê? Para que eu não me atrele à necessidade do outro. Eu não tenho que resolver algo com você, até porque seu tempo é um, meu tempo é outro. Eu tenho que resolver em mim. Aí aquilo que tinha entre nós dois era de mim comigo, de você com você. Agora, se uma coisa linda pode acontecer, você se transformar e eu também, e juntos, mas significa que isso não é imprescindível. Vamos adiante? Então, vamos lá. Significado da reencarnação. Isso mesmo, ó. 14 bilhões, 15 bilhões de anos, surge a nossa terrinha aqui com 5 bilhões, e vamos migrando aí de um para o outro, até chegar aonde estamos. E o que é que isso significa? Que eu sou herdeiro de quem? Dona Iracema e seu Jurandir? Mero engano, que são meus pais. Eu sou herdeiro de mim mesmo. As experiências que eu fui passando em cada um desses estágios e que vão ficando. Por isso que eu sou a causa do meu problema e eu sou a solução. Porque isso é o processo evolutivo. Então, quando assim vamos caminhando, quer falar alguma coisa? A senhora ou não? Foi só um aceno? Lá dentro, com certeza. Então, eu tenho que olhar para isso e buscar compreender esse processo evolutivo. Porque tudo morre. Eu vou morrer. Só que quando morre, significa que acaba, tudo se dissolveu, porque era a ideia materialista, não se dissolveu. E aí não se dissolveu por quê? Porque acontece uma coisa fantástica. Alguém pode ir para mim lendo enquanto aparece ali? Ou Weber, ou Luiz aí. Um dos dois para ler esse. Eu não sou eu. Eu sou alguém que caminha comigo, que permanece em silêncio quando estou falando, que perdoa e esquece quando estou irado e esbravejando, que segue sereno quando estou aflito, sofrendo, e que estará de pé quando eu estiver morrendo. Eu não sou eu, sou alguém que caminha ao meu lado. Sou uma possibilidade de amor pleno. Sou uma possibilidade, uma abertura do ser para a plenitude. Eu não sou eu, sou uma promessa ainda não cumprida. Isso é nós entendermos a evolução. Se lembra da impermanência?
Então, eu sou uma promessa ainda não cumprida. Se lembra que eu citei entre você ficar ligada no fato que aconteceu e não separar o fato do espírito, que é a pessoa que continua? Então, eu preciso olhar desse jeito, porque há dois eus. Um que está vivendo aquela experiência e que morre, porque quando o Fernando morrer, morreu. Quem é Fernando? Filho de Dona Iracema e seu Jurandir. Do outro lado, eu sou filho de Iracema e Jurandir? Não. Fernando, pai de Bia e Maria Fernanda. Do lado de lá eu sou pai de Bia e Maria Fernanda? Não. Certo? Médico. Do lado de lá eu sou médico. Lembra de André Luiz que queria ser médico do outro lado? A medicina aqui é outra. Baixa a bola. Certo? Porque quem não leu, leia Nosso Lar. Né? Então, todos os atributos que eu uso para me denominar está conectado a esse contexto que eu estou aqui. Mas, Fernando, há algo que está aí que é um eixo, que é a essência, sim. Mas entenda que quando eu vou definir eu, não é essa essência, é esse restante. Essa essência, vamos falar do eu espírito. É ele que estará de pé quando esse corpo estiver morrendo. E esse espírito que sou eu é uma possibilidade, ainda não, uma possibilidade de amor pleno, ou seja, uma possibilidade da perfeição. Que perfeição não é um estado. Eu cheguei aqui de perfeição. Não. Perfeição é um movimento, é um processo que deveria ser perfectibilidade. Irmos nos melhorando a cada momento. E aí, então, eu sou essa promessa ainda não cumprida, para, então, eu olhar a evolução de outra forma e eu não querer rotular meu filho, meu parceiro, ou quem quer que seja, mas eu poder separar uma coisa de outra. E por que eu preciso fazer isso? Já se reconheceram alguma vez aqui? Eu já. Fiz um AVC hemorrágico dentro do hospital que eu trabalho, e quando eu me vi, eu estava na maca desse jeito, e a criatura lá do lado. Fui atendido, estava na UTI, quando eu estou na UTI, o que é que acontece? Digamos que na época eu achasse que eu tinha um espírito. Então, aquele espírito era meu. E aí, para mim, ficou claro que eu não tenho um espírito. Eu sou um espírito vivendo uma experiência naquele corpo físico. Eu estava desdobrado no meio da UTI, procurei o tal do fio de prata. E quem disse que tinha nada de fio de prata? O que aconteceu? Desencarnei. A sensação era essa. Tinha uma maca, um espírito na cabeceira, o outro tratando alguém ali na hora, cuidando de alguém. E aí eu olhei, não vi nada, fiz, rapaz, o que é que tem para fazer? Ele fez, por quê? Aí eu fiz, não, porque eu devo ter desencarnado, né? Não vi o fio de prata. Ele fez, não, eu digo, eu não vi o fio de prata. Ele fez, olha para o outro lado. Eu olhei para o outro lado e me vi deitado lá no coisa. Foi um AVC sem sequelas, uma que chama de HSA, certo? Hemorragia subaracnoide. E aí, eu me vejo do outro lado, vejo minha mulher, a enfermeira, todo mundo. Aí eu perguntei, sim, e o que é que eu estou fazendo aqui? Está fazendo o que você faz, trabalhando. Então, vamos adiante. E aí apagou a mente e depois ficou. Independente disso ter sido uma realidade crua, nua e crua ou não, fulgura para mim como uma realidade de que a vida continua. E de que no momento que eu entendo que eu não sou eu não posso me limitar ao que este corpo está aqui vivenciando. Eu sou mais do que isso. Agora, está contido nele, e nessa realidade tem um para quê evolutivo. E é isso que eu preciso abraçar. E aí, então, diga. Eu não entendi direito. Você teve consciência que seu espírito saiu ou você ficou... Eu estou corrigindo. Primeiro que não é meu espírito. Só existe eu espírito. Eu espírito tenho o meu corpo. Então, eu espírito vi o meu corpo lá deitado. Isso que eu queria saber. E você teve essa consciência? Claro. Eu pensei que tinha desencarnado. Ah, tá. Só que na hora, assim, eu já vi que eu sou triste enquanto espírito, porque eu não perguntei nem pela mulher, nem pelas filhas. A minha coisa é, o que é que tem para fazer? E é assim que eu quero desencarnar. Desencarnei daqui, desapego. Eu quero saber o que é que tem para fazer. Vamos continuar construindo do outro lado, porque senão eu fico preso a quem está aqui. Ah, mas Fernando, sim, toda vez que eles lembrarem bem de mim, eu vou estar recebendo e lembrando bem deles. Cada vez que eles lembrarem mal de mim, problema, fez parte daquele momento. Eu tenho que ir daqui para diante, porque senão eu fico preso aos familiares. Né? Adenauer fala muito na questão da gente, como é que fala? De
desenvolver habilidades, né? Aí você, nesse instante, falou assim, que aquele cara daquele filme, como é o nome que André Luiz, ele era médico, chegou lá e quis, né, continuar sendo médico. E aí os espíritos falaram, nada disso, né? Pronto. E aí ele fala da gente desenvolver habilidades. Aí e você fala que você, nesse instante, na sua fala, você falou assim, eu sou médico e deu a impressão que você só sabe ser médico e que lá você também gostaria de ser, ou que não há uma outra habilidade. Me corrija. A mesma coisa eu aí, depois que a Adenauer falou isso, hoje a minha cabeça está pirando, que eu tenho uma coisa igual a ele. Eu penso 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu pensei que eu tinha, inclusive, uma esquizofrenia, mas já vi que eu não tenho, porque se ele não é esquizofrênico, eu também não devo ser. Você tem certeza? Tenho. Porque, porra, eu fiz sociologia e eu pensava, até hoje eu penso 1000 coisas ao mesmo tempo. O meu pai dizia que eu era esquizofrênica, mas eu não sou, não. É porque eu sou... Olha, eu faço parte desse grupo, mas eu não tenho certeza ainda se ele não é, se eu não sou, e se a senhora não é. Eu tenho minhas dúvidas. Mas você é menino, eu já vou fazer 70 anos. Você só tem 10 anos a menos do que eu. E aí eu estou assim, pensando, meu Deus, o que eu posso... Que tipo de habilidade eu tenho que desenvolver? Porque eu só sei ser socióloga. Meu coisa é só leitura. Às vezes a Adenauer fala assim, vocês não sabem isso? Vocês nunca leram isso? E aquilo às vezes me dá uma inquietação, porque para mim, é como se ele estivesse me dando uma atestado de burrice. Mas não é, porque a minha leitura, a vida inteira, foi Karl Marx, Max Weber, foi todos os autores, né, ligados à sociologia e à política. Porque eu era militante, né? Então eu nunca, agora é que eu estou começando a ter outro tipo de leitura. Quando eu morava na casa do meu pai, ele, por ser militar, ele me exigia muito a literatura, né? Só não mandava eu ler Jorge Amado, porque ele achava promíscuo, mas eu lia escondido, né? Tá entendendo? Eu sempre fui a rebelde da família, né? Traços para a esquizofrenia, rebeldia. Você, hein? Vou dizer a Gice. Aí... Mas eu estou no mesmo balaio que você. Eu estou com a cabeça... tem horas que eu fico com a raiva de vocês e, ao mesmo tempo, eu fico amando vocês. Tá entendendo? A Adenauer disse que eu vou tudo. Ambiguidade emocional, olha. Porra, só a Gice, que é minha terapeuta, que não me diz isso. Tá entendendo? E vocês me deixam pirada, eu estou ficando pirada, assim, ó, porque... Eu não sei se eu estou num processo de ansiedade, né? Porque eu quero me tornar espírita. Eu tô voltando a ter voltada para uma nova leitura. Então, eu leio, assisto todas as palestras. Tem hora que eu xingo sua mãe, tem hora que eu xingo a mãe de Adenauer, sabe? Tem horas que eu digo assim, eu te amo, Fernando, eu te amo, Adenauer, mas não é amor... Labilidade emocional, outra característica. Não é amor de interesse, não, pelo amor de Jesus Cristo. Negação de um desejo interno, outra característica. Eu vou parar. Porque daqui a pouco as mulheres de vocês aqui vão achar que eu estou querendo vocês. Tá entendendo? Daqui a pouco 2 esquizofrênicos saem de braço dado. Não, aí eu quero saber o seguinte, o que você está pensando quando você desencarnar? Concluindo, você pensa em desenvolver outra habilidade para quando você chegar lá fazer... Me diga, para poder A pergunta para mim é assim, aqui devem ter enfermeiros, médicos, talvez jornalistas, carpinteiros, pode ter encanador. A pergunta não é a profissão que eu tenho, é quem eu sou naquela profissão. Essa é a pergunta. Porque a habilidade que eu vou desenvolver é essa. Por quê? Porque aqui eu posso ser um construtor de casas. Se eu for para os Estados Unidos, não vai servir, porque lá é madeira, lá não é alvenaria. Certo? Agora, o que é que pode me fazer também um bom construtor lá? Eu fui alguém que sempre busco o conhecimento quando eu não sei. Eu busco alinhar as linhas de conhecimento que eu tenho, a ampliação com outras. Eu, na relação de aprendiz, eu lido com o outro numa relação de alteridade, de respeito.
Então, é isso que vai dizer se eu vou conseguir me encaixar bem lá ou não. Então, as habilidades que eu vou adquirir não é ser construtor de casa aqui que vai me levar a ser construtor de casa lá. Então, não é a profissão, é como eu lido com isso. Então, as habilidades vão estar principalmente pautadas nos modelos de relação interpessoal, aonde as habilidades para construir o conhecimento na relação com o outro. Uhum. Esses elementos. Só que aí, veja, quando o próprio senso estético e organização, digamos, eu pego uma pessoa, um engenheiro, né? um arquiteto, né? Dentro desse contexto. A questão não é se vai fazer arquitetura, não. Significa que eu tenho uma habilidade de frente ao contexto em que eu vivo, eu ter um senso de organização, eu tenho um senso estético de ajustar, de priorizar, de colocar, utilizando um determinado parâmetro. Então, são essas as habilidades. A habilidade não é ser enfermeiro. Quando eu faço a área de saúde, eu estou desenvolvendo uma habilidade de lidar com o outro dentro do cuidar do outro. Então, esses elementos são assim, não é profissão. Mais uma pergunta para eu voltar para o meu feijão com arroz aqui. Senão, eu não termino o feijão com arroz com vocês. Ô, Fernando, só um complemento, uma coisa engraçada. Deixa eu... Se a senhora está o quê? Se eu só completar isso que eu vou dizer. Na realidade é o seguinte, de perto, nenhum de nós é normal. Nenhum de nós é normal. Então, a partir daí, eu já assumi. Eu não tenho que me enquadrar na normalidade dos outros. Porque o que é ser doido é querer se enquadrar no modelo dos outros. Eu preciso ser quem eu sou. Agora, perguntar para mim, o seu jeito de ser, ele é estruturante para os meios em que você vive ou ele é desestruturante? Então, se ele é estruturante, vai ser estruturante dentro da família, vai ser estruturante dentro da profissão, vai ser estruturante quando eu estou aqui buscando aprender ou buscando ensinar. Então, é isso que vai me dar o tom, mas não exatamente porque eu não quero me enquadrar dentro da veste de ninguém. Eu sou eu e tenho a minha. E para mim, foi uma coisa fantástica, quando eu entendi que eu sou doido. O que quer ser doido não está dentro da caixinha dos outros. Então, se isso é ser doido, paciência, eu vivo a minha caixinha. Agora, essa minha caixinha tem limites. Eu não faço tudo que eu quero. Eu não deixo que tudo venha à minha cabeça. Porque no momento que eu deixo que tudo venha à minha cabeça, eu estou desestruturado. É o que acontece nas psicoses. As ideias, os pensamentos lhe invadem. Você perde a sua atuação na vida prática. Então, isso é o quê? É não respeitar a si mesmo. Se dê respeito e diga, aqui pode, aqui não. Mas, Fernando, vá ao psiquiatra, medique que ele lhe ajuda. Vá ao terapeuta que ele lhe ajuda. Então, é isso que eu busco ser. Então, a ideia não é me enquadrar em um padrão de normalidade. Aí tem um livro legal para a senhora ler, chamado de Ian-Yves Leloup, Normose. Diga. Só uma história engraçada. Só precisa ser concisa, viu? Meu irmão, ele começou a estudar o espiritismo e aí se encantou, né, pelas respostas que ele teve, enfim. Em um determinado momento, ele sofreu um acidente de carro. Ele caiu numa vala lá, um lugar, enfim, na estrada. E aí, quando ele acordou, ele já estudava o espiritismo, ele já tinha consciência de que quando ele desencarnasse, ele acordaria, e a consciência que abre tudo, né? Abre as portas para tudo. Então, ele acordou e viu uma equipe, muita luz, viu uma equipe em cima dele e tal. E aí, ele estava nas ferragens ainda, preso nas ferragens. E aí, ele começou a dizer, não, eu saio daqui tranquilo, eu tenho consciência do que está acontecendo. Não precisa se preocupar, não, eu sei o que está acontecendo. Eu queria só entender qual o próximo passo tal. E aí, sedaram ele apagou. Ele achou que ele tinha desencarnado e que aquela era uma equipe de acolhimento, tal. Então, isso é uma situação interessante que a gente brinca com ele, que ele acha tão fantástico que ele não quer nem aproveitar o momento que ele está aqui, ele quer logo passar. Eu vou criar a similaridade dele comigo. É a seguinte, eu estava nesse contexto, né? E aí eu fiz, então, desencarnou. Aí um amigo espiritual fez assim, não, Fernando, você não pode desencarnar agora. E aí eu fiz, não, o mundo depende de mim. Ele fez, não. É que o pessoal lá embaixo já sabe que você é um concorrente pesado. Então vai dar mais um tempo aqui para ver se você melhora, porque você não indo lá para baixo. Quem continua lá comandando vai continuar, porque você...
Isso não estou de brincadeira também, entre lá embaixo o inferno, cá em cima o céu. Rapidinho que eu tenho que retomar agora, senão não termino o meu negócio, diga aí. Vou falar rapidinho. Eu tenho uma amiga que foi até ela que me trouxe aqui, a gente vai e volta juntas, e a gente vai no carro debatendo tudo que vai conversado, tanto na minha aula quanto na dela. E aí a gente acabou caindo em algumas encarnações bem fortes, né, para a humanidade, assim. Tá aí o filme do rapaz que criou a bomba atômica, que depois ele se arrependeu. A gente falou do Hitler, e aí eu queria ter uma visão, assim, na verdade, queria que você falasse um pouquinho sobre essas reencarnações que prejudicam tanto a humanidade, assim como reencarnações, por exemplo, de uma irmã Dulce, uma Madre Teresa. É isso. Vocês vão ter uma aula sobre reencarnação, mas eu vou tocar nisso, vou falar disso aqui. Se lembra que eu falei que tem essa criatura chamada espírito, e tem isto aqui chamado corpo físico, que é o que vive a experiência aí? Então, é preciso que você tome consciência para comandar isso. Isso é um instrumento. Não deixe que isso lhe comande. Então, você tem que comandar isso. Por isso que a gente vai passando nos processos evolutivos. Lá atrás, eu comeria Jorge frito de pedacinho. Hoje, Jorge e eu conversamos. Eu falando, ele olhando, a gente junto, porque evoluímos, não somos mais assim. Não é isso, Jorge? Então, a gente consegue o quê? Criar um espaço de convivência. Isso é quando eu faço com que isto aqui sirva a mim. Tá? E por quê? Porque é justamente nesse momento que, utilizando-se dessas vivências, eu ganho experiência, eu integro habilidades. Então, no uso desse corpo enquanto médico, o que é que eu busco fazer? No uso desse corpo, enquanto gestor de qualquer persona que eu vista, eu enquanto pai, o que é que eu aprendo? Eu, enquanto filho, que meus pais são vivos, o que é que eu aprendo? Eu, enquanto facilitador, o que é que eu aprendo com vocês? Certo? Eu, enquanto aluno, quando estou num processo de formação, então, é preciso que essa relação saia do obscuro e venha para o claro, porque isso é um instrumento meu, e quando eu utilizo isso de forma adequada, ok. Várias questões evolutivas no mundo, o homem naturalmente, pelo seu estado primitivo, tudo que você inventa, ele vai usar para o quê? Para satisfazer coisas próprias. Então, quando a faca foi inventada, alguém usou a faca não para alimentar-se melhor, mas para eliminar o oponente. Isso faz parte. Então, a questão é que a intenção, não havia nele a intenção do uso da descoberta. Mas se ele não descobrisse, estávamos pior. O avanço da ciência ocorrido foi fantástico. Como é que você antes era proibido de abrir um corpo, porque examinar cadáver era abrir uma pessoa, era crime, certo? Hoje você tem um aparelho que ele faz uma leitura de tudo que tem. Então, a questão para mim não é o que é trazido. Precisamos nos educar para utilizar melhor o que é trazido. Então, não é quem trouxe a ideia da energia nuclear, como outras que já surgiram e estão por aí. É quem utiliza. E aí cabe a gente ter uma postura de modificar isso. Mas como? Começa dentro de casa. Se eu entendo que o núcleo da família é o núcleo da sociedade, eu modifico em casa modifica ao redor, e nós modificamos tudo assim. Agora, se eu acho ainda que vai ter um presidente que vai mudar tudo, infantilidade. Se eu acho que vai ter um líder mundial que vai mudar tudo, infantilidade. Se eu acho que é melhor ficar na precariedade para não correr o risco de fazer coisas absurdas, a mesma coisa. Por quê? Porque tudo que nós vamos tendo é a partir dessa evolução. Agora, como utilizar, precisa ver a partir daí. E aí, por quê? E por que eu digo que eu quero? Por causa disso aqui. Ó. O que não lhe desafia, não lhe transforma. E tudo que você encara no desafio e você supera, vai sendo registrado aonde? Perispírito. Que vai, por isso é um processo evolutivo. Então, a questão que eu me pergunto agora é outra. Fernando, o cara usou a energia atômica para fazer isso. E como é que você usa a energia que você tem? Porque eu posso utilizar a minha, eloquência e verbal para fazer o quê? Para dominar parceiros ou parceiras. E quantos em cada são assim? Ah, Fernando, mas eu dou espaço para ela falar, ela não diz nada.
Aí eu gosto de minha filha de 17 anos, né? Quando eu começo a conversar, ela faz, não, papai, não, lá vem você com essas histórias. O que é que acontece? Lógico, a linguagem, a forma de estruturação que eu tenho, só em colocar assim, já inibe ela. Eu tenho que fazer o exercício de escutá-la. E nas entrelinhas do que escuto, ir trocando. Mas quem tem que fazer isso? Sou eu. Então, se eu não faço isso, e eu faço o inverso, né? Lanço sobre ela tudo, eu posso estar sendo destrutivo naquela personalidade, tal como a bomba foi lá em Hiroshima e Nagasaki. Então, eu acho que é uma necessidade de olhar para fora, interpretar fora, isso é super válido, e depois eu tenho que fazer um olhar disso para comigo e para dentro. Então, aquilo que lhe transforma, vamos olhar que várias teorias evolutivas foram lançadas na ideia de entender, né, a ideia fixista de que todas as espécies foram criadas como ato divino. Né? Isso já caiu. Só que veja que lá atrás, 547 a.C., essa criatura, Anaximandro já falava que o homem descende de animais especificamente diferentes. Então, a ideia de uma evolução já vem lá de trás. Se você for mais na frente, aí essa criatura, o Cal, morto em 1778, deixa aos naturalistas a tarefa de verificar se as espécies não são obra do tempo. Ou seja, mais uma vez vem uma após a outra. Até que aparece quem? João Batista, não lembro, né? Lamarck, a teoria de Lamarck. Uso e desuso da transmissão dos caracteres adquiridos. Então, ou seja, eu faço halterofilismo, viro aquele... E aí, meu filho vai nascer com aquele padrão de musculatura porque eu fiz. Não. A lei do uso e desuso é que quanto mais você faz uso, você hipertrofia aquilo ali, podendo ser lesivo ou não, a depender do limite, mas isso não é transferido para o outro. E aí vai surgir lá na frente quem? Vai surgir o nosso amigo Darwin, que é essa teoria da variedade ao acaso, inatas e transmitida de pais para filhos, onde o DNA, né, é que vai estar trazendo isso, os registros aonde, quando estou eu e minha esposa, minha filha recebe uma bagagem de genes que é metade meu, metade dela. E o outro ponto que é, grande número nascem e poucos alcançam a idade adulta e se reproduzem. É a seleção natural. Talvez uma explicação para aquele contexto das espécies que vão eliminando é justamente por causa disso. E, mais adiante, o que é que a gente vai ver? Essa origem das espécies. Essas espécies que habitam e habitaram o nosso planeta não foram criadas independentemente, mas descendem uma das outras. Ou seja, eu tenho um elemento inicial e, a partir daqui, derivaram vários outros. Isso que a teoria evolucionista nos diz, certo? Dizendo que temos laços ligados entre um e outro. Quando você estuda embriologia, você vai ver lá, o pintinho e o humano, o embrião, tem características parecidas, então vindo de uma mesma árvore. E a teoria da seleção natural e a evolução dos seres vivos é pautada dentro desse contexto, aonde o mais adaptado sobrevive e o menos adaptado é eliminado. E isso tudo é o que fortaleceu tanto a visão a partir do DNA, né, que do materialismo, mais aí ainda, fizeram tanta decodificação do DNA humano, né, como se ali você pudesse agora responder tudo. Depois que fez tudo isso, na investigação, tinha o que eles chamam de lixo, né, são os outros dados que não eram DNA. E depois o que é que se descobre? São esses elementos que são fatores ativadores ou bloqueadores da expressão do que o DNA traz. Então, muito mais complexo do que o que a gente pensava. Durante esse processo de reprodução, a replicação desses genes sofre alterações denominadas mutações genéticas. É por isso que de uma espécie termina surgindo outra. Mas nesse elemento de mutação, deixa eu ver se ele aparece aqui, era isso que eu queria trazer. Se lembra que o perispírito é o modelo organizador biológico? Então, no processo de cross, há um processo quando você está juntando as duas células, a metade das duas células, que é chamado de crossing over, aonde nessa troca e reanelamento de um novo código básico de DNA, pode haver alterações, então determinando mutações, que vai trazer características diferentes. Então, o espírito reencarnante, através do perispírito, ele pode modificar aqueles dados do código genético ali presente, com base em quê? Experiências que lhe serão necessárias. Isso é determinismo, é distinto? Não, são leis probabilísticas. Podem ou não ocorrer, a depender de como o indivíduo leva aquela trajetória do que ele está fazendo. E aí, vamos então ver que a nossa terrinha,
certo? O nosso planeta é uma caixinha fechada. E dentro dele, o que é que a gente vai notar? Existe um ecossistema em equilíbrio, os indivíduos nascem, crescem indiscriminadamente, são selecionados na natureza de acordo com suas características. Menos de 10% da prole sobrevive. Então, aquelas tartaruguinhas lá do Projeto Tamar, menos de 10% sobrevive, porque há essa relação na escala, inclusive quando você olha a escala alimentar, desde o predador maior lá em cima até os vegetais e os animais menores. Então, essa escala é que regula isso aqui. Tá? Nós somos o único ser nesse sentido crescendo desenfreadamente. E podemos destruir tudo isso. Contudo, também temos construído tecnologia para resgatar. A questão é onde está colocado o nosso interesse. Então, nosso interesse pode estar no uso e na entrega de dejetos, né, nesses rios que já estão mortos. E nós podemos reativá-los todos, porque já tem tecnologia, inclusive, para isso. Então, é onde colocamos nosso interesse. Para quê? Para entender o que não me desafia, não me transforma. Então, você vai ter a possibilidade do conhecimento humano trazer avanços significativos para as condições de vida que nós temos. E aí, o que é que nós teremos? Esse planetinha, deixa eu ver o que foi que eu botei aqui. Os períodos, né, já que é um processo evolutivo, inicialmente o utensílio de pedra. Então, ou seja, quando o homem pega a primeira pedra e lasca para ela conseguir cortar o tecido dos animais, né, ou seja, a carne que ele precisava tirar para comer. Então, isso é um avanço que colocou ele adiante do outro. E isso, para mim, eu olho isso como o primeiro indício de transhumanismo. Né? É quando você utiliza algo que não está no seu corpo para ampliar as suas capacidades, como hoje a gente pode usar exoesqueleto, para quem tem problemas de lesões, e você consegue até caminhar, ficar de pé, onde você não podia fazer isso. Então, o transhumanismo ele vai surgir a partir dessas ampliações do potencial humano a partir de elementos externos. E depois vamos ver a época do uso do arco e flecha. Então, para caçar, ele conseguia, então, abater animais a maior distância, animais maiores, utilizando não só já a lança, mas também já a flecha. Mais adiante, o surgimento da agricultura, porque até aqui o homem vivia do que encontrava. Ele caçava para comer. Quando surge a agricultura, ele começa a plantar para comer. Então, faz com que o homem saia daquela característica de nômade, que vivia migrando para cada lugar, porque acabava em um lugar, ele tinha que partir para outro, para que ele comece a, a criar raízes, a criar sedes, e começa, então, a criação de cidades, de espaços de convivência a partir desse contexto. E a Idade de Bronze, com a indústria metalúrgica, né, que foi o que revolucionou tudo isso, onde vai advir depois, o mestre está ali olhando, vai advir depois aí, certo? A construção, né, das máquinas, né? As máquinas a vapor, e tudo que vai modificando, então, aquilo que nós temos, que hoje é uma realidade. Quando nós olhamos de uma maneira, então, segmentar, vamos olhar o quê? A Idade Antiga, que era 4.000 antes, né, e ela cai com a queda do Império Romano, onde os primeiros povos civilizados, egípcios, fenícios, hebreus e mesopotâmicos, eles desenvolveram amplamente a agricultura, fortalecendo aquele povo, e isso se expande depois, e nós passamos a utilizar disso. E se expande mais ainda, a época dos transgêneros. Antes os transgênicos, a gente discutia se ia ou não comer soja transgênica. Hoje a gente já come soja transgênica, e o embutido e tudo, nem pergunta mais o que é. Por quê? Porque todas aquelas teorias de que o homem terminaria superpovoando e faltaria o alimento vem sendo burlado pela ampliação do conhecimento e o uso de tecnologias para aumentar a taxa de produtividade de alimento. Na época que eu nasci, há 60 anos atrás, um frango, certo, demorava para crescer e chegar no ponto de abate. E hoje, menos de um mês, foi ponto para, certo, ser abatido. Então, o que é que acontece?
o homem gera elementos destrutivos, mas também elementos aí que melhoram as condições. E aí você vai para a Idade Média, onde a tomada de Constantinopla foi o final, onde houve nessa época um fortalecimento da igreja. E os árabes com o sistema de numeração que nós usamos aí até hoje. Isso são ampliações de conhecimento no processo evolutivo. Mas na frente, a Idade Moderna, né, que vem com a Revolução Francesa, aí marcar o seu fim, mas ela traz o quê? Os sistemas de navegação, o protestantismo, o renascimento. Então, são saltos que foram dados aí, que vai mudando literalmente. Se nós olharmos antes do protestantismo, a ideia é que iríamos viver, né, e assim, pode continuar sendo capacho do Senhor, pode continuar aceitando as primas noites, ou seja, a primeira noite com a mulher era do cara que era dono daquele troço. Por quê? Porque você vai ser feliz no reino dos céus. E aí traz a ideia de que não, a felicidade precisa existir aqui e agora. E aí, então, a ideia de que você deve construir uma vida de realização aqui e agora. Que não é nada não sagrado você buscar melhorar as suas condições de vida, melhorar ter dinheiro, melhorar ter uma casa melhor, ter melhor acesso à saúde. E nós vamos depois entrar na idade contemporânea, que estamos até agora, onde aparece comércio, indústria e ciência. Frente a esse processo, uma pergunta que eu faria para vocês é: e a vida hoje é melhor ou pior do que antes? O que é que vocês acham? Porque alguns dizem que a vida está perdida, né? Que as coisas estão piores. Tem um filme lindo para vocês assistirem, chamado Meia-Noite em Paris. Lindo, lindo, lindo. Mostra exatamente aquela sensação de que antes era melhor. Se falarmos das famílias, mas as famílias no passado duravam mais. Hoje o casamento não dura nem 2 anos. Sim, as mulheres se submetiam, certo? Aos homens, porque mulher desquitada era igual a prostituta, certo? Minha mãe se desquitasse era prostituta. Por quê? Porque era visto desse jeito. Hoje não, hoje as coisas estão diferentes. Então, hoje está mudando. E alguns vão dizer, está mudando para pior. Agora não sei mais nem quem é homem, nem quem é mulher, certo? Espera aí. Então, a ideia é de que, literalmente, hoje está melhor do que antes. Hoje, uma caixa de supermercado, ela pode processar o juiz, porque tratou ela mal, chamando ela, discriminando ela. No passado, mandava descartar aquela criatura e já sumia. Porque mulher era algo que não era nem o mosquito do cocô do cavalo do bandido, né? Ele era o cocô do mosquito do cavalo do bandido, como não existe hoje. Mas, Fernando, avalie hoje o valor do salário das mulheres e dos homens exercendo a mesma profissão. O respeito a isso. Tá? Se você olhar a história das jogadoras de vôlei, o masculino ganhava, o feminino não. Jogadora de futebol, então ainda há muita discriminação que a gente precisa trabalhar, e hoje está melhor do que o que era antes. Não está ainda perfeito, e não vai ficar perfeito, porque não é o perfeito, mas é melhorar. O que lhe cabe, enquanto espírito, nesse processo? Porque a gente fala do outro, né? Então, por exemplo, não, a mulher tem que ser preservada, e tem muitas mulheres aqui. Quantas de vocês instruem suas empregadas domésticas frente ao direito que elas têm? A maioria, mas Fernanda, eu vou criar cobra para me morder. Não, ou você educa para ela aprender a cobrar os direitos, e ela cobrando os direitos melhora a sociedade inteira, ou você não faz nada. Então, eu me queixo de quando me pagam menos, mas eu não me queixo de quando eu pago mal. Eu me queixo porque não me dão as férias como eu queria, mas eu não me queixo quando eu peço para ela trabalhar no domingo, que não é dia dela, e eu acho que ela tem que vir de bom grado. Então, a ideia é quem é você nesse processo. Rapaz, eu sabia que esse bicho ia querer fazer isso. Eu quero... Será que ele fica? Não vai ficar. Certo? E a pergunta é a seguinte, que não aparece ali. Responda para você, por favor. Diga para você mesmo, por que você não faz? Por que você não faz? Por que você não age para com o outro como você gostaria que agisse para com você? Porque você é o entrave do processo evolutivo. O meu entrave do processo evolutivo não é o obsessor, é você. Você quer para você, mas não enxerga o outro. Então, ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Só que lembre que moralmente, hoje a palavra seria ética, né? Porque moral são hábitos e costumes de um povo.
E muda de um para outro. E ética é algo transversal aí à humanidade. E a evolução precisa ser ética nesse sentido. Porque quando é evolução ética, quando eu perdi os meus dedos, eu trabalhava no polo petroquímico. E eu me envolvi na época com o sindicato de acho mais lá. Aí quando eu amputei, eu fui para dentro do sindicato. Aí eu vi uma coisa fantástica. O cara brigava por salários no polo, e olha que na época que eu estava lá dentro, fazer medicina, quando eu passei, e desistir para continuar na carreira de operador de processo, foi uma decisão difícil, porque os ganhos, estou falando enquanto grupo, eram similares. Só que o cara que brigava por aquilo, quanto é que ele pagava a empregada doméstica dele? O que o mercado mandava. Ele queria para ele, mas não enxergava a empregada doméstica dele como igual. Eu estou falando do sindicato que foi a experiência que eu fiz, não quer dizer só no sindicato, não, no restante. Eu preciso olhar desse jeito, porque senão, teoria evolutiva vai ficar pestante. A ideia é evolua, faça diferente. Depois que eu vi isso, eu disse, espera aí, eu deixei de acreditar em rótulos. Então, hoje eu acredito em pessoas. Mas fulano é de tal partido, de tal coisa, tal coisa. Eu acredito em pessoas. Por quê? Porque eu vi de tudo já em alguns espaços. E aí, veja só, quem pudesse acompanhar o mundo com suas diferentes fases, desde o instante que se aglomeraram os primeiros átomos, destinado a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração. Então, quando eu falei hoje, o pessoal diz, não, que absurdo, não sei mais quem é homem nem quem é mulher. Mas que absurdo, porque discriminam, porque mataram um pobre não sei aonde, o negro não sei aonde, fizeram isso. Antes era pior, velho. Tem uma série que eu acho que é Tiradentes. A mulher se irrita com a zorra da empregada, o cara corta a língua dela ali. E isso não é enfeite, não, era real. Não valíamos nada. A gente tinha como programa de domingo ir para o Pelourinho, ver o outro ser chibateado ali. Então veja que há uma evolução. Agora, é bom olhar onde está essa evolução em você. Tivemos na Espanha agora um evento, há um tempo atrás, sobre discriminação racial. Significa que o povo espanhol só se tornou assim com aquele evento? Não. As pessoas faziam o quê? Como a gente faz, a gente maqueia as coisas. Quer falar de evolução? Olhe para dentro, olhe no cotidiano, para que você não fique maquiando, ou pelo menos tenha a humildade de dizer, eu estou maquiando. Tá. Para que seja mais fácil, então, nós irmos adiante, e agora, podermos ter essa habilidade de, para lidar com esses elementos, nós decidirmos o que é que nós queremos fazer. Porque, veja só, o que é, de fato, evoluir? A gente vai dizer é um aprendizado, né? Mas como é que é essa história de aprendizado? É uma necessidade. Mas que necessidade é essa? Porque, veja, se eu digo que evoluir é uma necessidade, quando eu olho para os meus problemas, eu devo lidar como com eles? As minhas questões, as questões de vocês, se a ideia é isso, vocês dizem, venha problema, porque o que não me desafia, não me transforma. Venha problema, porque eu preciso dar conta disso. Como é que nós nos comportamos? Essa é a ideia. Porque se eu entendo que tudo é esse processo, então, como é que eu vou fazer? Quando eu vejo uma criança com a síndrome de Down, olha, ele está aqui resgatando o que fez no passado. Isso eu estou falando é um erro. Por quê? Porque não está resgatando nada. Se lembra? Quem é o culpado por tudo? Deus. Aquela pessoa está vivendo a experiência que lhe é necessária para algum aprendizado dela e da família como um todo. E que aprendizado? Temos pacientes com síndrome de Down que estão formados, advogados, engenheiros, que conseguem, certo, fazer uma outra modulação. Então, agora aquela chikungunya, né, se mostrou que o que achava que o indivíduo não era capaz de desenvolver, com o carinho das mães, a perseverança, então, lesões cerebrais importantes, as pessoas conseguindo crescer e gerar relacionamento. Então, qual é a habilidade que eu preciso integrar enquanto processo evolutivo? Quais são as habilidades?
Porque senão eu vou estar preocupado. Por exemplo, eu sou um cozinheiro mais ou menos razoável, diz os amigos, né? Médico, psicoterapeuta, espírita, né? Gosto de mexer com carro. Eu tenho aí uma pleide de umas 30 atividades. Servem para onde? Para aqui. Porque a questão é como eu sou nessas relações. Qual foi a habilidade que eu integrei? Se é o senso criativo, a ideia de senso estético, mas como eu tenho uma boa ideia de senso estético para criticar a estética do outro. E a minha? Não, mas eu sou singular, minha estética é particular. Como é que para você é particular e para o outro não é? Entendeu? Então, ao olhar o processo evolutivo, vamos ver como é que nós conseguimos integrar aquilo que hoje a ciência traz. A possibilidade da fertilização in vitro, por exemplo, né? A possibilidade de você gerar um filho dessa forma, onde o outro já não tem mais, não consegue por vias normais. Como utilizar-me disso? De maneira adequada. Por quê? Sabe o que o pessoal faz agora? Faz o seguinte, seleciona o sexo primeiro, então. Depois, seleciona as características, ou seja, que estava ali, ou seja, assim, elimina, ou seja, cria lá o óvulo, mas aqueles que não estão com a cara muito boa, elimina, ou seja, abortam os óvulos que não são lá dentro do perfil e do padrão que quer. Então, daqui a pouco ele vai escolher a cor dos olhos, porque hoje, como a gente conhece o DNA, você tem como puxar a cromatina e poder dar uma olhada, você vai poder começar a fazer escolhas desse tipo. Isso é um uso correto desse conhecimento? Então, como você utiliza esses elementos que poderiam dar espaço a um processo evolutivo. Hoje temos a IA, né, Inteligência Artificial. E o grande medo de todo mundo é que, você lembra aquele filme Exterminador do Futuro, né? Como se nós pudéssemos retirar a IA do nosso mundo. Não, está presente em tudo, em nosso celular. Tudo que a gente vai estar aí envolvido, numa pesquisa na internet, tudo está envolvido. A questão é como nós vamos usar. Então, a pergunta que eu tenho para vocês é, compreendendo a evolução nesse processo, que inclusive pode levar ao extermínio, e o pessoal, mas Fernando, esse planeta? Nosso planeta vai acabar. Quer a gente queira ou não. O nosso Sol vai se extinguir, quer a gente queira ou não. A questão é, o que é que nós vamos adquirindo de conhecimento, de aprendizado, de habilidades, para que isso não determine o fim dessa espécie orgânica na qual nós fazemos a experiência do reencarne. Como nós vamos lidar com isso? Então, é sair daquela de que isso não presta para nada, certo? Isso é o inferno ou isso presta para tudo. É preciso ter o caminho do meio. Clonagem deve ser abortado e acabado, porque daqui a pouco um homem vai estar clonando o outro. A clonagem talvez acabe com a necessidade de transplante de órgãos. Você possa produzir o próprio órgão do indivíduo. Hoje já temos tecnologia para doenças genéticas, através de um vírus, inserir um componente que altere aquele DNA e altere a expressão da doença. Então, hoje já temos controle gênico para algumas doenças. Então, veja, o mar de possibilidades que o processo evolutivo nos dá. A pergunta é, como estamos nesse processo? Somos espectadores ou nós fazemos um pouco do que minha amiga diz? Vai, estuda, se debruça, tenta aprender, trocar conhecimento com o outro, em vez de se transformar em um seguidor. Seguidor é aquele que repete o que o outro fala, certo? Que mantém descrevendo a mesma coisa, que não consegue olhar a experiência em si mesmo. Perguntas? Opa, bom dia. Indo naquela linha que você estava falando sobre a questão da evolução, né, daquele ponto em que ele está numa fase animal e vai para a fase do princípio espiritual. Eu fiquei pensando, assim, refletindo sobre isso. Por exemplo, vamos pegar dois espíritos que estão começando, eles estão na mesma estrada. O que faz com que eles sigam caminhos diferentes, né? Talvez o passado animal, que impressões, convívios com humanos, o que pode definir que dois espíritos simples e ignorantes possam, em algum momento, seguir caminhos diferentes, né? Que, teoricamente, eles seguiriam o mesmo caminho, né? Vamos lá. Primeiro, para a gente falar de espírito, eles estariam antes disso.
porque antes as experiências que vão tendo. Então, o princípio espiritual vai vivendo e cada vivência é uma experiência. Então, é impossível encontrar dois no mesmo estágio. Um exemplo básico que a gente tem, gêmeos. Quem tem filhos gêmeos? A mesma família, o mesmo contexto social, e um vai para um lado, o outro vai para o outro. Características físicas idênticas. E o que é que a gente vai precisar perceber? É que isso é muito mais complexo do que o que a gente imagina, porque a questão não é o DNA só. A questão é a mente, que é onde nós vamos armazenando aí, criando nossos protocolos na forma de lidar. E quando você vai lidar com gêmeos, basicamente por serem identicamente, fisicamente iguais, um tende a se tornar antítese do outro, porque cada um, para se afirmar, nega ali o mesmo elemento do outro. Então você vai ter perfis de personalidade, às vezes, que se tornam díspares por necessidade de dizer eu sou eu, ele é ele. Quando você pega isso em não gêmeos, em irmãos, normalmente o perfil do primeiro filho é um, o do segundo filho é o oposto. E o terceiro é que vai ter o direito de fazer uma escolha mais tranquila, porque para a sua própria identidade você vai terminar lidando com essa busca aí de exclusão, ou de negação, ou de colocar à parte o do outro. Lógico, esses mecanismos são muito mais complexos, que eu estou resumindo de maneira muito tosca aqui. Mas a questão é que o que vai conformar o indivíduo é a vivência dele frente à experiência, e toda vivência é individual. Porque nós não somos uma tábula rasa, nós nascemos com todo o histórico. E quando esse histórico está ali de frente para a experiência, ele vai viver como ele é. E por isso não temos dois iguais. Então, por isso, não serão iguais. Então, filhos gêmeos, dentro da mesma favela, um virou aviãozinho, morreu aos 18. E o outro virou comerciante, tem um supermercado aí dentro. Tá? Duas condutas diferentes dentro do mesmo ambiente, dentro do mesmo contexto. Então, para nós entendermos que isso é mais amplo. Agora, para mim, o valor de entender isso é para que eu não olhe para as pessoas e me coloque como aquele que resolve o problema de todo mundo. Então eu resolvo o problema da minha mãe, do meu filho, do meu chefe, do meu governante, certo? Agora eu não resolvo o meu. Por quê? Porque na hora de resolver o problema dos outros, você faz o quê? Você pega um punhadinho de aspectos. E quando você tenta resolver o seu problema, não é um punhadinho de aspectos. Você lembra daquela imagem do... Não, essa imagem não está aqui, não, eu botei foi na palestra. Nós conhecemos muito pouco, nós somos a ponta do iceberg. Tudo que está para trás é muito mais do que isso. Tudo que está, ou seja, no nosso inconsciente é muito mais do que isso. Então, quando nós vamos olhar essa relação, ela mexe em tudo isso. Então, quando eu vou olhar para o outro, eu tenho que olhar para o outro com compaixão. Mas eu não concordo com aquela atitude, mas não é porque eu não concordo que eu não vou dar voz ao outro. Eu posso não concordar com as suas ideias, com os seus pensamentos, mas eu sei que você tem o direito de expressá-los. E eu preciso estar aqui dentro desse contexto. A não ser, lógico, quando a própria expressão em si já é uma agressão exatamente ao outro. Então, são termos de convivência, que aí vai fazer com que isso se adeque. Mas uma coisa interessante nisso é que, veja, parece que a gente consegue explicar tudo. E parece que a explicação se transforma no fato. E não é. Então, nosso psiquismo é um mundo. As linhas filosóficas e psicológicas surgem buscando explicá-los, dar saída para os problemas, dar resolutividade às questões, contudo, e cada um às vezes se acha hegemônica, né? Cada um se acha o topo. Só que é o seguinte, frente à imensidão que é o território do nosso psiquismo, todas essas linhas são mapas. Mapas são roteiros. O roteiro não tem em si todos os aspectos que o território contém. Então, é como você vai daqui para a Espanha, eu estou querendo conhecer Valência, acerto tudo com a minha coisa, acerto tudo direitinho, só que no dia que eu estou para sair de Portugal para ir para Valência, uma greve dos pilotos da TAP. Mudou, bagunçou tudo. Porque uma coisa é programação, que são os mapas, os trajetos pré-definidos. Outra coisa é o que acontece ali e na hora e no agora. Então, quando a gente olha desse jeito, nós passamos a ter maior compaixão para com o outro e maior empatia para com o outro, entendendo que eu não posso determinar o que o outro é.
Porque se eu fizer isso, eu vou estar sendo contrário ao processo evolutivo descrito nessa aula. Perguntas? Findadas, então aí, quem é que vai receber de volta aí? 10 minutos antes, era a minha intenção. Não é isso? Aqui, ó. Bom dia. A minha pergunta é, existe o princípio espiritual e o espírito. Quando ocorre essa mudança de princípio espiritual para o espírito? Como se dá essa mudança? Quando aquela estrutura chamada princípio espiritual já angariou experiências suficientes para se distinguir do coletivo. Certo. E existe um local específico que acontece isso? Existe essa transformação? Aqui dentro. Eu já tinha lido falando que existiria um elo entre o animal e o homem. Isso existe? Se formos olhar, há animais que já expressam dados de capacidade de raciocínio e até de afetividade. Tem aquele filme Professor Polvo, né? Interessante. E cria uma relação afetiva com o polvo como você cria com um gato. Então, ninguém quer dizer que se eu disser que eu vou fazer churrasquinho do gato de alguém, certo? Vão querer me trucidar. Mas se eu disser que eu vou fazer um churrasquinho de polvo, ninguém briga comigo, tá? Então, aonde está esse limite exatamente é quando aquela estrutura do princípio espiritual ela consegue diferenciar-se do coletivo, porque ela deixa de estar naquilo poder. E isso ainda ocorre e há um processo de como isso se expande para poder reencarnar, então, aí no humano. Exatamente qual é o lugar. O lugar é no psiquismo. Agora, em que digamos, se é da baleia para o homem, se é do leão para o homem, se é do... Não, isso a gente não tem isso. Até porque não acontece aqui, né? Então não temos aqui reencarnes em condições primárias, que era lá de trás, a gente não tem. Obrigada. Quando a gente reencarna, né? O tempo para a gente encarnar de novo depende de cada um de nós? Olha, o tempo varia. O que nós começamos a compreender é que assim, quanto mais primário o indivíduo, o ser, no processo evolutivo, já na condição de espírito, mais curto é o tempo. É como quase que fosse bate e volta. Quanto mais vai expandindo essa capacidade de raciocínio, de compreensão, vai possibilitando uma vivência na erraticidade, que é a vida fora do corpo físico, até retornar de novo, em torno entre 50 e 100 anos. Agora, tem pessoas que podem voltar de imediato? Tem um livro chamado Diversidade dos Carismas, que fala da história, que conta uma das histórias, que a pessoa está desencarnando e o corpo que ela vai utilizar está sendo formado dentro de outra pessoa. São exceções das exceções, certo? Mas, ou seja, é possível uma grande pleiade sobre isso. Agora, você vai ver relatos muito mais curtos do que isso, 2 décadas, no livro 20 casos de reencarnação, certo? Que ele vai mostrar, então, crianças que lembram da encarnação anterior. E isso pode ser registrado porque a criança foi levada ao lugar onde ela estava e ela relata isso. Então, esse tempo não é estanque. Vamos colocar em média da atualidade de 50 anos a 100 anos. 5 a 10 décadas. O tempo no mundo espiritual equipara-se ao tempo no encarnado? Olha, o nosso tempo, como é regido aqui, não. O tempo é diferente. Não é a mesma cronologia que a gente tem aqui. Não, a mesma cronologia como a gente tem, não. Até porque, assim, a forma de nós contamos dia a partir do quê? Do ciclo solar. Contamos anos, então, tudo a partir disso daí. Vamos entender que do lado de lá você não tem esses parâmetros. Certo? Não é a mesma coisa. Então, o tempo não é o mesmo. Deve haver algum parâmetro, aquela história de verdades. Tempo e espaço, se discute muito isso, porque você vai reparametrizando. Agora, é preciso ter um parâmetro, né? Porque algo é contabilizado quando você fala dentro dessa condição. Porque tempo, na realidade, é uma construção nossa, né? Humana. Ok, então... Quer?
bem rapidinho. Disse que tinha uma mãe amarrando o sapato de um filho de manhã, e aquele momento sublime, a mãe falou para o filho assim, ó, como eu te amo. Sabe aquela coisa que você fala para os seus filhos, que você pensa? Aí o menino virou para ela e falou assim, se eu tivesse nascido na casa do vizinho aqui, você me amaria do mesmo jeito? A mãe parou, ficou olhando para ele, né? Aí eu ia te perguntar, amar ao próximo como a ti mesmo, como é que você interpreta isso à luz do Espiritismo? Daria um seminário, né? Mas vamos lá. O que é que eu busco? Primeiro, assim, como isso passaria por uma necessidade de autodefinição. Então, eu parto da autodefinição de que eu sou espírito imortal, criado simples e ignorante. E que, nesse sentido, a lei que vai imperar em mim é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, pela lei da preservação. E que, para isso ser mantido, eu posso estar ferindo o direito do outro, justamente pela ignorância dessa continuidade, me prendendo na temporalidade da consciência de uma existência. Então, quando eu passei por aquele experimento da UTI, isso para mim ficou mais ou menos muito claro. Claro que eu continuo temendo, porque o temor, ou seja, o medo, né, das coisas, pode funcionar positiva e negativamente. Positivamente como previdência, olha, isso naquilo. Negativamente como pânico, terror, que você não sai de casa. Então, a partir daí, entender que a minha vida está inscrita dentro dos elementos que ela como é que se constrói em mim. Então, tudo que eu vou vendo enquanto Fernando, que é esse a si mesmo, é um inconsciente que vai se realizando. Ou seja, amar a mim mesmo é impossível porque o eu, que eu lhe dou sempre é um recorte. Amar a mim mesmo em plenitude. Agora eu aprendi a amar a mim mesmo enquanto recorte. Então, para mim, numa expressão mais clara, eu transferir amar a mim a ter compaixão para comigo. E aí eu consigo lidar com o Fernando ignorante, mesmo quando aparece o Fernando mais espertinho, que eu brinquei com ela, que é o quadro de esquizofrenia, é um quadro dissociativo de personalidade. E para que eu olhe para mim e me oriente, isso é um quadro dissociativo. Só que ele é um quadro dissociativo funcional. Então, às vezes, eu posso fazer o terceiro Fernando. Tá? O Fernando que está atuando, e eu digo, velho, você pisou na caixa da banana. E o outro Fernando diz, mas Fernando, peraí, você está pesando demais. Ele não tem essa consciência toda, não. Só que isso acontece dentro de um ambiente estruturante, onde a gente pode somar ego, id e superego. E de forma estruturante, e não o contrário, algo que me diminui, que me cobra, que me derruba e que me desfaz. Então, amar a si mesmo, para mim, é propiciar compaixão entre as partes que me constituem. Então, devolução para vocês. Trabalho terminado. Pronto.